O método FBI para aprender idiomas, passo a passo. Vamos ver o que é isso. Você já imaginou aprender um idioma como um agente do FBI? Imagina dominar uma língua em tempo recorde, como se a sua vida dependesse disso. Parece até coisa de filme, mas não é ficção, até porque os agentes do FBI realmente precisam fazer isso. E eles têm um método incrível para ensinar idiomas aos seus agentes. E eu vou te mostrar hoje como é esse método e como que você pode aplicar ele na sua rotina de estudos. E é uma coisa que vai transformar, vai mudar totalmente a sua forma de aprender idiomas. Criado lá nos anos 60 pelo Dr. Pimsleur, a gente tem um método Pimsleur, né? Levou o nome dele. E é ainda hoje um dos métodos mais usados e conhecidos mundo afora de aquisição de idiomas. Um dos usuários mais ilustres são o FBI e a Agência de Segurança Nacional Americana. Mas antes de a gente falar sobre como esse método funciona na prática e como que você pode integrar ele na sua rotina de estudos, vamos ver como isso acontece melhor lá com os agentes do FBI mesmo. O FBI não pode ficar se dando ao luxo de esperar que o agente deles leve 4 anos para aprender um idioma. Não, gente, eles têm lá um tempo, né? Eles têm uma missão, então eles vão ter que aprender o idioma rapidamente. Não tem muito tempo não para ficar. Não sabia dessa, não sabia que os agentes do FBI tinham que ser poliglotas e tal. Porque querendo ou não, ele vai virar, né? Poliglota. Se ele precisar a cada investigação que ele fizer aprender o idioma dos acusados, digamos assim, né? Não sabia disso. Acho que eu pensei no intérprete agora, será que faz sentido? Não sei se faz sentido, né? Se você tem que investigar a pessoa diretamente, não sei se faz sentido você ter um intérprete que pode ser também, digamos, comprado na investigação, entende? É interessante. Ficar aprendendo o ABCD. Quando eles enviam alguém para uma missão, a pessoa tem que ser capaz de se comunicar naturalmente com um sotaque muito bom e de uma maneira fluente. Por isso que eles começam pela imersão intensa. Eles fazem a pessoa passar muito tempo em contato com o idioma, que é o que eu sempre falo para vocês. Você precisa passar tempo em contato direto com o idioma para poder aprender ele. Lá Eu senti uma raivinha, cara, é muito sutil isso que eu senti agora. Mas é a linguagem corporal dele agora, dando uma de metáfora dela, né? Dando uma de metaforando. eu falo para vocês, você precisa passar tempo em Olha o que ela fez com a mão dela, né? Talvez ela seja uma teacher, vamos ver. Deixa eu me inscrever no canal dela. Porque professores, cara. Deixa eu entrar no canal dela pra ver. Te ajuda a aprender um novo idioma, graduando em licenciatura especializada em inglês. Legal. Provavelmente ela é uma teacher. E teachers, eu sendo um professor, eu entendo ela profundamente, porque as pessoas não fazem a imersão necessária, sabe? Ficou até parado aqui num momento simbólico, uma figura simbólica, né? A raiva que ela sente das pessoas não fazerem o que tem que fazer, cara. São centenas de horas de imersão. O que ela tá falando é real, né? E você precisa de centenas de horas de imersão para você falar o idioma. Se você não fizer, se você só vir para aula, você não vai aprender. Não vai. Essa é a verdade que você merece ouvir do inglês. Eu vou te falar a verdade que você merece ouvir. Se você vir só para aula, você não vai aprender. Nunca. Você vai saber um pouco, talvez. Entendeu? Além da aula, você tem que fazer a sua imersão, que seria ouvir inglês, ler inglês, colocar o inglês no seu dia a dia, colocar o celular em inglês, colocar os seus aparelhos em inglês, simular um intercâmbio, né? Fingir que você, né, fazer um ambiente onde simule você estar em outro país. Isso é muito necessário, sabe? E todos os professores passam por isso, as pessoas geralmente não fazem, né? Isso. Nós não temos essa cultura. Talvez seja um problema do Brasil, talvez seja um problema de outros lugares, né? Eu sei que outros lugares têm uma maior quantidade de pessoas que falam inglês, tipo, se eu não me engano, a Alemanha é o lugar onde mais pessoas falam inglês, assim. O lugar onde não é a língua oficial do país, o inglês não é a língua oficial do país, e mais pessoas falam inglês é na Alemanha. Tipo, 50% da população fala inglês. Então, lá talvez seja mais. Você tem mais chance de conhecer um britânico, você tem mais chance de conhecer um americano, sendo você um alemão, do que sendo você um brasileiro. Tem isso. Tem o fato de você estudar em uma escola onde ensina inglês desde de jovem, mas eu acho que
isso não é o fator principal. Eu acho que é o fato de ter inglês na cultura, tipo, você precisar usar o inglês no seu dia a dia e você ouvir muito inglês e ler coisas direto em inglês, sabe? Tipo, falar o outro idioma é uma parte da cultura, talvez seja isso. Mas enfim, façam imersão, tá? Façam imersão. Olha como essa teacher tá brava. Contato direto com o idioma para poder aprender ele. Lá com eles geralmente começa numa sala de aula. Só que assim, não é uma aula qualquer. Eles não chegam lá e aprendem a mesma coisa que a gente aprende numa escola ali da esquina da nossa cidade. Ah, eu tava esquecendo de pedir de novo. Deixa o like no vídeo aí. Se você tá assistindo até agora, significa que você gostou do vídeo, então não se esqueça de deixar o like, se inscreve no canal. Muita gente que assiste o vídeo não é inscrito também, então faça isso se você gosta do conteúdo. Não, porque eles vão aprender o idioma de acordo com a missão deles, com o objetivo deles. Então, eles não vão, tipo assim, aprender árabe, qualquer árabe. Eles vão aprender o árabe específico para a missão deles. Até porque não faz sentido ele aprender o De on- árabe com de onde a teacher Ana Gomes tirou isso, será? Será que ela viu em algum artigo? Tem algum site oficial sobre isso? Deixa eu ver se tem na descrição. Revelar o segredo do FBI para ensinar idiomas aos seus agentes, mudar sua vida e seus estudos. Em parceria com você, entre em contato comigo. É, eu acho que não tem. Enfim, ficou um mistério aqui, qual é a fonte dela, né? vocabulário de Talvez ela fale no final do vídeo, talvez ela fale em algum momento. esporte se ele não vai pra lá pra jogar futebol, né? Então ele não pode ficar perdendo tempo aprendendo coisas que não estão ali de acordo com o objetivo da missão dele. Então ele vai aprender o árabe que ele precisa pro contexto dele. Depois disso eles podem fazer aulas particulares com tutores para aprender as coisas mais sutis do idioma, as gírias locais, o sotaque local daquele lugar para onde ele vai. Porque, por exemplo, imagina o espanhol. O espanhol tem diversas diferenças de um país para o outro. Então, se um agente vai ter uma missão na Argentina, ele não pode aprender o espanhol da Colômbia. E depois eles têm um teste do FBI, que é composto por 3 elementos diferentes. Então tem a primeira fase, que seria um teste de listening, né, de audição. Então eles vão ter um teste disso. Depois eles têm um teste de reading, que seria de leitura, né? E depois, por último, eles vão ter um teste de speaking, de fala, de conversação. Então eles vão ser jogados para conversar no telefone com um nativo. O agente vai ser exposto a uma situação real, e aí ele vai ter um tempo limite ali, um tempo limitado para conversar com essa pessoa, para responder, e vai ser sob pressão ali, como se, né, provavelmente eles fingem que é uma missão, né, para poder ver se a pessoa conseguiria conversar nesse momento. É um chute meu, né, que deve ser uma conversa com um nativo fingindo que é a missão. E claro que não podia faltar convivência com o idioma, então assim, não é uma coisa que todo mundo precisa passar para ficar fluente, mas eles querem que a pessoa aprenda mais rápido, de uma maneira bem imersiva, então eles mandam a pessoa pro país para viajar para aquele país, para respirar, para comer o idioma, né, para passar muito tempo em contato direto e bem próximo mesmo, vivendo só aquele idioma. Mas e você? Como que você pode aplicar esses princípios à sua rotina? Vamos desvendar os 4 pilares do método Pimsleur e como que você pode usá-los. Bom, o foco da pesquisa do Pimsleur foi compreender como que uma criança aprendia o idioma materno deles sem estudar estrutura formal. Porque quando a gente aprende, por exemplo, português, a gente não estuda a gramática primeiro e depois começa a falar, né? Ele desenvolveu uma forma de organizar os elementos de uma língua estrangeira e incorporá-los. Até que tá muito bom, enfim, tá muito na linha do, assim, pelo que ela já falou, muito na linha do Comprehensible Input do Crash, né? Aprender como você aprendeu o seu idioma, né? A ordem natural do aprendizado, primeiro ouvir, depois falar, primeiro ler, depois escrever. Outra coisa que ela falou é imersão, né? Você ir para o país, enfim, se acostumar com a cultura e tal. Por enquanto tá muito assim. Vamos ver o que tem de diferente e o que tem de específico nessa metodologia. A várias frases cada vez mais elaboradas, de modo a favorecer a aquisição desse novo idioma na consciência de um indivíduo adulto. E aí essa pesquisa acabou levando ao método Pimsleur, que estamos falando desse vídeo. O primeiro pilar seria a repetição espaçada, que é uma coisa muito útil nesse método e até muito utilizada em vários outros métodos também, hoje em dia, em vários aplicativos. O Pimsleur, ele descobriu que pra gente memorizar palavras Isso aqui é a Anki. Já pensou? Se o método FBI é Anki, texto com áudio e imersão. É exatamente o método que eu falo nesse canal e é exatamente o método. Ah, não é um método Steven Krashen, mas é baseado nisso, né? Você faz flashcards porque você está, enfim, fazendo comprehensible input. Você faz a sua imersão fazendo comprehensible input. Texto com áudio também, né? Vamos ver. Estou ansioso para saber qual que é o método do FBI.
palavras e frases, a gente tem que encontrar de novo, né, revisar, repetir essas palavras em intervalos estratégicos. Ou seja, ao invés de você ficar repetindo aquela palavra várias vezes seguidas, como acontece nos métodos mais tradicionais, você vai escutar e repetir a palavra depois de alguns segundos, depois de alguns minutos, depois de algumas horas e depois de dias. Exemplo. Se você aprender a palavra bonjour, que é bom dia em francês, vamos dizer aí que você tá aprendendo francês. O sistema vai fazer você escutar e repetir de novo essa palavra daqui 5 segundos. Depois de 25 segundos, depois de 2 minutos, depois de 10 minutos e depois de 24 horas. E assim por diante. Isso vai reforçar a sua memória de longo prazo e vai impedir que você esqueça a palavra logo depois de ver ela, que é o que acontece geralmente, né? O segundo pilar é o aprendizado auditivo e contextualizado. O contexto não pode faltar. O método, gente, ele é focado em áudio. Então ele não depende de livro, de texto. Isso porque o Pimsleur, ele acreditava que as crianças aprendiam mais era escutando. Então a parte mais importante era escutar. E além disso, as palavras elas eram ensinadas em um contexto prático, pra pessoa realmente entender como que a pessoa não nativo lá usa aquela palavra de verdade no dia dele. Por exemplo, ao invés de você simplesmente aprender que a palavra merci significa obrigado, você vai ver um diálogo com essa palavra, pra você ter um reforço a mais ali na memorização. Então você vai escutar, por exemplo, bonjour monsieur, comment ça va? E aí outra pessoa vai responder très bien, merci, et vous? Aí você vai aprender a palavra no contexto certo. Très bien. Saudade de estudar francês. Tem que voltar urgente. Très bien. É uma palavra que soa bem. Mas enfim. Cara, o problema de você focar mais no áudio é justamente a dificuldade de você entender as palavras, sabe? Quando você está começando no idioma, você conseguir separar onde é o começo e o final de uma palavra. Para você, quando você ouve um áudio, quando você ouve um nativo do idioma que você está aprendendo e você está no começo, o áudio é tipo um emaranhado de palavras, de sons, barulhos, não é nem de palavras, mas é de sons. Parece uma coisa meio indistinta. E a leitura associada à escuta é que faz a gente conseguir dividir essa bagunça, esse emaranhado de sons, sabe? Quando você lê um texto e ouve o áudio relativo àquele texto, você consegue separar as palavras do áudio, porque você está lendo as palavras correspondentes ao áudio ali no texto, sabe? Esse é o primeiro passo de você, quando você vai estudar um texto com áudio. Tentar separar as coisas, saber onde começa uma palavra e onde termina. Esse é o primeiro passo. Quando você ouve o mesmo texto umas 5 vezes, já fica muito mais claro, já fica muito mais dividido, sabe, as palavras. Só ouvir o áudio, como ela está falando, sem a influência de um texto, traz essa dificuldade, sabe? Aqui é claro que ela falou do bonjour, né? Você aprende a palavra e você vê ela em um contexto específico, né? Só que eu não sei como isso daria para ser feito a longo prazo, sabe? Com bonjour, ok, você pode fazer assim. Mas e as outras palavras, entende? Tem muita palavra para aprender. Será que toda palavra você vai conseguir pegar ela e colocar ela dentro de um contexto? Enfim, teria que entender melhor como seria esse método a longo prazo. Mas me parece que o texto com áudio é a melhor coisa que você pode fazer no começo dos seus estudos, com certeza. Depois você larga o texto. Inclusive, até no começo você pode só ouvir o áudio também, mas depois de ter lido o texto, depois de ter feito a repetição do áudio junto com o texto, entendeu? Eu vou deixar aqui em algum lugar do vídeo, talvez no final, talvez agora, um dos meus vídeos que assim eu tenho mais orgulho de ter feito, que é o como estudar com textos com áudio. Vamos lá. Certo. O terceiro pilar é o Active Recall, que também é um pilar muito famoso, né, no mundo do aprendizado de idiomas. É diferente dos outros métodos que você simplesmente treina escutando passivamente, sem nenhum esforço, sem muita, sabe, não vai exigir muito de você. Você simplesmente vai ficar ali escutando alguma coisa. Não é isso que o Pimsleur queria. Então esse método vai te forçar a responder perguntas e a formar frases. Isso vai fazer o seu cérebro trabalhar mais. Vai te ajudar a fixar o idioma com mais naturalidade. Exemplo assim, no áudio, o narrador ali, ele pergunta algo como você diz, eu gostaria de um café em francês. E aí vai dar um tempo, você vai ter que lembrar como é que pede, né, como é que você diz em francês que você gostaria de um café. Então você vai ter que lembrar, você vai ter que ir lá buscar a resposta no seu cérebro. Depois vai ser revelado a resposta, que é je voudrais un café. Quarto pilar são as palavras-chave e a construção progressiva. Entendi. Bom, eu acho que faz sentido isso. Acho que faz sentido dar um tempo para a pessoa lembrar. E acho que acho que esse método, essa atividade, esse exercício, ele é muito sobre você fazer uma coisa que eu já falei em 3 vídeos anteriores, que é para você contar uma história para você lembrar de algo do idioma, ou de uma palavra, lembrar de um vocabulário específico, a tradução de uma palavra, o significado de uma palavra, uma expressão, uma estrutura gramatical. Você contar uma historinha para você mesmo. E dá para contar centenas de histórias para cada
coisa que você precisa memorizar, sabe? Coisas que são confusas. Para eu não dar o mesmo exemplo dos outros vídeos, tem várias palavras, por exemplo, no inglês que são com WH. Palavras de pergunta que começam com WH. E elas confundem um pouco quando você está começando. Estou falando de what, where, why, when, who e vai. Vamos colocar o how aí no meio também. Todas elas, tirando how, começam com WH e elas confundem muito. Elas significam o que, por quê, onde, quando, enfim, quem e como. E elas confundem muito justamente porque todas começam muito parecidas. E aí cada pessoa para memorizar elas, é, às vezes você nem lembra disso, mas você provavelmente contou uma historinha, às vezes inconscientemente, às vezes conscientemente, contou uma história para você lembrar que aquele que é com Y é o de porquê, que é o why no caso, né? Ou então where, sabe? Você conta uma história, consciente ou inconscientemente, para você conseguir lembrar da coisa. Então, esse tempo que ela está falando, que você pega, você dá um tempo para a pessoa lembrar da regra ou daquela palavra. Ele é disso que ela está falando, recall, né? Você busca na sua memória aquela associação que você fez anteriormente, que é essa história que você conta na sua mente, para você lembrar das coisas. E essa ativação, se ela acontece frequentemente, se ela acontece com periodicamente, assim, ela vai se consolidar até o momento onde você não precisa mais acessar ela, você já sabe automaticamente. Continuando. O pilar são as palavras-chave e a construção progressiva. Então, o Pimsleur não ensina listas de palavras enormes, mas sim palavras e frases essenciais que você depois pode ir combinando. Ou seja, primeiro você vai aprender as palavras básicas, depois você vai expandindo naturalmente. Por exemplo, primeiro você vai aprender je voudrais, eu gostaria. Depois você vai adicionar um café. E depois você vai começar a aprender variações com essas palavras soltas. Vai evitar uma sobrecarga. Mas como que funcionava um curso do Pimsleur de verdade? Como que eram as aulas? Vou explicar agora e se você quiser, você pode começar a fazer aí na sua casa igualzinho. Então, era dividido em módulos, tá? E cada módulo tinha 30 aulas em áudio. E esses áudios tinham um pouco menos de 30 minutos. E era recomendado que a pessoa fizesse uma aula por dia, todos os dias. E também tinha um material de leitura, ainda que fosse mínimo. Aí no início de cada aula, você escuta um áudio de um minutinho ou mais, ali mais ou menos um minuto, entre dois nativos conversando. Aí você vai escutar um diálogo, então, no começo de cada aula. Aí depois o locutor vai fazer uma breve explicação do que eles conversaram. E aos poucos você vai ampliando o seu vocabulário. E aí até terminar a aula, eu propus um exercício para que você forme frases sozinho com as palavras que você já aprendeu. Mas sempre dentro de um contexto, de uma conversa do dia a dia, sabe? Algo que você realmente vai utilizar. Nesse método, o foco não é ficar decorando vocabulário, como vocês já devem ter percebido. Porque tudo é relembrado no meio das aulas. O objetivo é você relembrar essas palavras quando você tá quase esquecendo. É uma conta e um cálculo que eles fazem, como eu contei já pra vocês antes, que é meio parecido com o Anki, sabe? Aquele aplicativo de flashcards. Porque no Anki você vai revisando a palavra em intervalos estratégicos, assim como a repetição espaçada, porque eles utilizam esse cálculo da repetição espaçada no aplicativo. Agora me conta aqui nos comentários se você já tentou aprender algum idioma sozinho e qual que foi a tua maior dificuldade. Me conta aqui que eu quero saber. Se você gostou. Pô, legal. Método do FBI, Steven Krashen, 100%, né? O método do FBI. Flashcards, imersão, tem uma parte que é simplesmente sentar a bunda na cadeira e estudar, que ela falou, que é justamente essa parte que ela falou do recall, né? Que é você se esforçar para lembrar do que você, assim, primeiramente, você fazer uma estratégia para você lembrar daquilo futuramente, de algo que seja importante para você, que você julga ser importante no inglês ali, algo que você achou interessante. E depois você, na hora que você vê aquilo de novo, você tenta se lembrar. Isso é muito, cara, sentar a bunda na cadeira e estudar, sabe? É muito isso, cara, porque se você precisa aprender inglês, você vai precisar lembrar de algumas coisas. E se você precisa lembrar de algumas coisas, você tem que se virar, sabe, pra lembrar. Cara, se vira, se esforça, passa o tempo inteiro. Por exemplo, se eu vou em uma aula e eu estou errando alguma coisa do francês, sempre eu erro aquilo. Cara, coloca aquilo como uma prioridade, por isso que é um método sente a sua bunda na cadeira e estude, né? Coloca aquilo como uma prioridade, nem que você tenha que ficar entre a aula que você errou aquilo e a próxima aula, todo esse período entre aulas, não importa se vai durar 2 dias, 3 dias, uma semana, todos os dias lembrando do erro que você cometeu, anota o erro em algum lugar. E da próxima vez que você falar, você não vai errar aquilo, sabe?
Eu interpretei muito essa parte do recall, eu não lembro, era uma palavra mais recall, esse método. Acho que era o terceiro tópico que ela falou, né? Terceiro pilar do método, do FBI, que eu ainda não sei de onde ela tirou, né? Qual é a fonte, mas enfim, fiquei esperando. Mas o ponto é que sentar a bunda na cadeira, estudar, fazer imersão, Anki e áudio. O áudio só que eu achei estranho não ter texto, cara, porque com texto fica muito melhor. É claro que você não pode viciar no texto, senão você vai ficar bom só em ler. Mas se você larga o texto um pouquinho e só ouve, no meio assim, entre repetições onde você lê e ouve ao mesmo tempo, e repetições que você só ouve, no meio dessas você fazer algumas que você só ouve o texto sem ler sem ler o texto, só ouve o áudio sem ler o texto, cara, dá muito certo. Dá muito certo, assim, é uma baita coisa, um baita método. Então é isso. Esse é o método do FBI para aprender idiomas. E gostei de ver. É um método bom, cara. Eu fico muito feliz de saber que tem professores que estão levando mais a sério o ensino de inglês, né, no Brasil. Porque é complicado, cara, no nosso país, né? Que bom que tem pessoas que estão levando a sério. Input, Anki, senta a bunda na cadeira, e estuda, imersão, né? Nesse vídeo eu falei muito de texto com áudio para aprender inglês, né? Eu vou deixar aqui um vídeo para você ver agora, depois desse aqui, que é como estudar com texto com áudio. Esse é um dos meus melhores vídeos, eu tenho muito orgulho de ter feito ele. E lá eu resumo o método, resumo vários aspectos de como se aprende um idioma. Você vai aprender a aprender um idioma nesse vídeo. Então fica com ele.